aquela pessoa que você vê na TV, aquele empresário que está se dando super bem na vida, aquele jogador de futebol que você admira, enfim, são tantos os exemplos que vêm da quebrada que você nem pode imaginar. De repente, aquela pessoa que hoje faz muito sucesso pode ter morado aí na sua rua, pode ter trabalhado junto com você, pode ter estudado na mesma escola, quem sabe até ela está ganhando o mundo e ela saiu de um lugar que nem o seu. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as pessoas que estão dando certo na quebrada. E aí, pessoas, salve quebrada, beleza? Como vocês estão? Tá tudo de boa? Então, gente, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre pessoas que estão dando certo na quebrada. Aquelas pessoas que, de alguma forma, servem de inspiração para você que está pensando em montar alguma coisa, para você que já tem um projeto em vista e não tem coragem de colocar em prática, para você que não sabe por onde começar, de repente esse pode ser o caminho, tá certo? Até porque na quebrada não existe só coisa ruim, né? Ou seja, aquela coisa de você sempre estar ligando a televisão e vendo nesses programinhas aí duvidosos, tipo Cidade Alerta, tipo Brasil Urgente, enfim, esses programinhas policiais que só mostram o lado ruim da quebrada, não mostram as coisas boas que de repente acontecem. Se bem que essa filosofia tem mudado muito nesses últimos tempos, pelo menos da pandemia para cá, quando algumas pessoas começaram a se destacar, né? Inclusive, a grande mídia agora está dando mais importância para quebrada, né? Principalmente, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas não sei se vocês já repararam, né? Que muitas das vezes a grande mídia, ela começa a se interessar pela quebrada quando vai chegando assim perto da época de eleição, né? Então, de uns tempos para cá, surgiu comida de boteco, que é uma coisa legal, vai divulgar lá a quebrada lá, vai divulgar aquele botequinho lá que faz aquela coxinha gostosa, que faz aquele bolinho bom, né? Tem também no futebol a Taça das Favelas, onde tem muita gente aí se destacando, alguns jogadores inclusive já se tornaram profissionais. Tem artista de novela, dessas novelas que você assiste hoje em dia na TV, que saíram da quebrada também. E olha que muitas dessas pessoas estão mais próximas do que você imagina, viu? Como eu disse lá no comecinho, pode ser uma pessoa que de repente estudou com você, pode ser uma pessoa que brincava com você naquelas ruazinhas de terra, quando ainda existia algum campinho, certo? Não faz nem tanto tempo assim, gente. Vamos parar para pensar? As coisas estão mudando muito, mas dos anos 2000 para cá, né? Então ainda dá para encontrar muito campinho de futebol por aí, a várzea é uma coisa muito forte, o boteco é uma coisa muito forte ainda, a TV, o entretenimento, a música principalmente, lança muitos talentos da quebrada. Você tem dúvida disso? Olha só o exemplo do Racionais. Os caras são de uma quebrada lá da Zona Sul, né, que estão aí na correria há quase 40 anos já, né, desde lá do finalzinho dos anos 80 para cá. Os caras estão aí no destaque. Tem o MC Kekel, gente, que é um cara que mora aqui na Zona Leste também. A mãe dele era inspetor de escola ali no Major. Para quem é de Guaianazes vai saber, vai se lembrar da Dona Fátima, que lá nos anos 90 era a nossa inspetora lá naquela escola. Tem também o exemplo do Ângelo, que foi ex-policial militar, se envolveu no crime, ficou preso, depois ele saiu, né? E hoje em dia ele é um empresário, palestrante, tá certo? E tá se dando muito bem na vida, ou seja, deu a volta por cima. Mas além dessas pessoas assim, tem pessoas famosas, bem mais famosas ainda, né? Tipo aquela artista de novela, Paola Oliveira. Ela é uma pessoa que tem muito a ver com Guaianazes, né? Ela saía lá do Danfer no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, ou na metade ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela saía lá do Jardim Danfer para vir até Guaianazes, para fazer lá o trampo dela ali no Hospital Geral de Guaianazes. Ou seja, para quem não sabe, aquela bêbada da novela de hoje lá, aquela tal de Leninha Reutemann, ela trampava aqui com a gente, trampava ali em Guaianazes, lá no Hospital Geral, certo? Além dela, tem a Linda Quebrada, tem
Quem mais? Poxa, tem tanta gente que fica até difícil num vídeo só destacar tanta gente de nome, tanta gente legal que de repente está fazendo sucesso na quebrada, tá certo? Que fez sucesso, que está fazendo sucesso, que de vez em quando ainda se lembra com carinho do que se passou, né? Muitas dessas pessoas pegavam trem lotado, ônibus lotado, iam a pé, tinham dificuldade para ter o dinheiro da condução, vivia na correria, certo? O salário mal dava para chegar nos primeiros 15 dias do mês, mas enfim, deram a volta por cima e hoje em dia são totalmente diferentes, tá certo? Quer um exemplo legal disso tudo? Vamos falar de 4 exemplos, tá bom? O primeiro exemplo, ele vem aqui da Zona Leste mesmo, estudou lá no Chabilândia, jogava bola lá no Fumacê, quando ainda existia esse campo, né, onde tem aqueles predinhos da tenda hoje, ali era um descampadão, ali tinha um campinho de futebol e esse cara, ele vivia lá no meio da gente lá, curtia junto com a gente, brincava junto com a gente, estudava junto com a gente, né? De repente, a vida foi levando cada um para um lado, né? Então ele passou por diversas adversidades até chegar no ponto que ele chegou. Hoje em dia, o cara, ele é um empresário no ramo do futebol, empresariou e empresaria ainda alguns jogadores, tá certo? Eu estou falando do Ângelo Canuto, né? Esse cara que é um palestrante, que está muito ativo nas redes sociais e é um exemplo também para a gente seguir, né? O que pode e o que não pode ser feito para se dar bem na quebrada, certo? Outro exemplo legal é o da Silvana. A Silvana, ela hoje em dia, ela faz lingerie para drag queens, né? É uma coisa inédita, uma coisa nova, mas que já levou essa senhora, essa mulher, essa colega, que é lá do Maia, já levou ela, não só lá para minha casa, lá em Guaianazes, quando eu morava lá, levou ela para Miami, para Nova York, ela dá palestras para o mundo inteiro e tem um leque de clientes assim enormes, gente. Muita gente que hoje em dia procura os serviços dela para tá usando, para poder estar divulgando, enfim, o que ajudou ela muito nesses últimos 7, 8 anos. É uma empresa relativamente nova, tá certo? Um outro exemplo, um pouquinho mais atual, é de um borracheiro ali da Pires do Rio, colega dos meus cunhados. Ele sempre morou aqui na região de Itaquera, pelo que eu pude entender. Ele teve uma ideia inusitada que começou a dar certo. Hoje em dia ele tem lá um portfólio legal de clientes. Hoje em dia ele atende 24 horas por dia. Aí você vai perguntar, pô, Marcelo, mas como assim? Um cara que trabalha sozinho, né? Agora ele está montando uma equipe, mas é um cara que até um dia desses aí trabalhava sozinho, né? Noite e dia aí, tava na correria e agora tá começando a colher esses frutos, né? Tá começando a colher tudo que ele plantou, tá certo? Então, esse borracheiro também, vale a pena você dar uma seguida lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, lá nas redes sociais, é o que você tá vendo aí, tá bom? E por último, e também não menos importante, é a nossa personal chefe, a Jéssica. A Jéssica, ela passou por vários perrengues, principalmente da pandemia para cá, né? Hoje ela é mãe de 3 filhos, ela vive na correria, acorda 4 horas da manhã para preparar as coisas dela, vai para casa do cliente, trabalha em média 8, 9 horas lá, prepara muitas e muitas marmitas, e você pode ver um pouquinho dessas histórias aí, pelo menos dessas pessoas que eu te falei agora por último, lá na Globoplay mesmo, dá uma olhada lá, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tem lá alguma coisa do Silvio. É de Casa, você vai ver a Jéssica, que ela participou lá no dia 30 de agosto, agora, de 2025, né? Ela deu uma palhinha do que é o trampo dela. Gente, não é fácil. Para começar a vencer na vida, você tem que correr muito. Mas, continua no seu objetivo, continua na fé, que uma hora as coisas dão certo, tá bom? Então fica a dica aí, segue esse pessoal que é da hora, né? E tamo junto. E se você quiser também, dá uma força aqui, dá uma moral pra gente também. A gente também é criada quebrada, né? Então se você quiser, se inscreve no canal. Se você quiser, comenta também, fala quais são as suas ideias, troca ideia com esse pessoal também, quem sabe, né? Os seus objetivos e as suas coisas não comecem a melhorar também através disso daí. Uma ideia, um bate-papo sempre ajuda, tá bom? Um grande abraço e tamo junto!